Grande é o nosso Deus, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para isso, para engrandecer o nome do Senhor. É para isso que a gente vem, para agradecer a Deus, para louvar ao nome dEle, para dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é bondoso. Culto é para isso, irmãos. Culto é momento de adoração a Deus. É para isso que serve o culto. O culto não é para o pastor, o culto não é para o grupo de louvor, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. É para dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que a sua bondade dura para todos sempre. Que a gente diz amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. E vamos meditando em cada um dos versículos. Semana passada a gente fez um panorama. Semana passada foi ceia, né? Há 15 dias atrás a gente fez um panorama e entendendo o porquê desse amor de Paulo tão grande por essa igreja. A gente viu ali os milagres, a gente viu como Deus abriu o coração de Lídia, como Deus salvou aquela mulher que estava com espírito de demônios, né? Como o Senhor salvou o carcereiro e a família dele. A gente viu os milagres que Deus fez naquela cidade, e a gente entendeu assim o porquê do amor de Paulo. Agora a gente vai passar versículo a versículo e ver o que o Senhor tem para cada um de nós. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é para nos ensinar. A verdadeira pregação do Evangelho, irmãos, é falar da palavra de Deus e aprender dela o que ela quer nos ensinar através de cada texto, através de cada versículo. E é isso que a gente vai continuar fazendo, todos os cultos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 11. Vamos ler. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Paulo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos à sua presença pedindo graças a Deus, pedindo graça ao Senhor, para que a gente possa, Senhor, abrir os nossos corações, ó Deus, nessa manhã, para podermos ministrar, Senhor, a Tua palavra. Pedimos, Senhor, misericórdia ao Senhor, para cada um de nós que estamos aqui. Senhor, que a nossa mente esteja ligada no Senhor, que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos prontos para ouvir, ó Deus. Pedimos a Tua graça, pedimos as Tuas misericórdias, ó Deus, sobre este lugar. Senhor, cada um que está aqui, Senhor, que cada um seja terra fértil nesse momento. Que nenhum que está aqui, Senhor, deixe o inimigo roubar a semente que será plantada nessa manhã. Que as preocupações da vida, Senhor, ou teologias falsas venham, Senhor, se adentrar sobre este lugar e roubar, Senhor, a semente que está sendo ministrada. Pai, que todos nós, sem exceção, cada um que está aqui, possa ser terreno frutífero, onde essa semente será plantada e colheremos, Senhor, 30, 60, 100 vezes mais. Pedimos, Senhor, a Tua orientação, pedimos a Tua ajuda, que o nosso Espírito, ou que o Seu Espírito, Senhor, vença a nossa carne nessa manhã, e que nós possamos, Senhor, adentrar a Tua presença, no trono da graça, e receber de Ti, Senhor,
as bênçãos que não acrescentam dores, bênçãos celestiais, bênçãos terrenas também. Precisamos do Senhor, precisamos das tuas mãos estendidas. Ajuda-nos, ó Deus, porque de nós mesmos, Senhor, nós não temos nada, nem forças a gente tem, ó Deus. Então precisamos do Senhor, cada momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de entrar aqui no texto, rapidamente, quinta-feira nós falamos sobre a semente que é plantada em cada tipo de terreno. E importante ressaltar que na quarta semente, aquela que vai em terreno fértil, veja só, ele fala que mesmo que o terreno é fértil, ele vai produzir quantidades diferentes. Ele vai produzir de 30, ele vai produzir 60, ele vai produzir 100%. A palavra de Deus semeada, o seu coração pode estar fértil para receber a semente essa manhã. Mas, veja só, existem quantidades de frutificação diferentes, mesmo para o terreno fértil. Para alguns de nós aqui, colheremos 30% daquilo que vai ser plantado. Para alguns de nós vão colher 60% do que está sendo plantado. Mas a minha oração é que o seu terreno seja tão fértil, que do que é ministrado, você colha 100%. Para que isso aconteça, irmãos, a gente sempre fala, eu sempre ensino os irmãos e falo sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Soberania de Deus é o que Deus nos dá, o que Deus decretou, o que Deus escolheu. A responsabilidade humana cabe a nós, irmãos. Prestar atenção, guardar a mensagem, focar na mensagem, esquecer as coisas de fora, esquece o almoço, esquece quem ficou em casa. Agora é o seu momento com Deus, agora é o seu momento de agradecer a Deus, é o momento de aprender sobre a palavra de Deus. Então, o que vai frutificar no seu coração? Veja, soberania de Deus é entregar a palavra, frutificação é como é que está o seu coração. Então, se você quer colher 100% do que será semeado nessa manhã, aí depende de você. Eu quero colher 100%. E você? Glória a Jesus. No versículo 1 e o versículo 2 diz assim, olha que coisa linda, irmãos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu falei alguns anos atrás, eu testemunhei sobre a vida desse pastor, e eu tentei achar de novo o nome do pastor, e eu esqueci o nome dele. É um pastor teólogo americano, e eu gostaria que acontecesse comigo o que aconteceu com esse homem. Veja só, todos nós, irmãos, passamos um período na vida, aqui na terra, e vai chegar um momento, ou que Jesus volta e arrebata a igreja inteira, de uma vez, ou vai chegar um momento em que nós vamos descer à sepultura. Isso vai acontecer. E quando eu estava lendo a história desse pastor, eu gostaria muito de lembrar o nome dele. Eu acho que foi no grupo dos homens que a gente viu, depois vocês me lembram se é isso. Ele era um grande homem de Deus, irmãos. E na lápide dele colocaram o nome, colocaram a data de nascimento, a data da morte, e embaixo estava escrito, servo de Deus. Não tem título melhor no mundo. Não tem nada, nem deputado, presidente, rei, não tem título no mundo melhor do que você ser reconhecido como servo de Deus. Se eu for justo aos olhos de Deus suficiente, e chegar esse dia em que eu partirei dessa terra, eu gostaria que na minha lápide tivesse escrito, servo de Deus. É o melhor título que um homem pode levar, que uma mulher pode levar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Que coisa gloriosa, coisa maravilhosa, irmãos. É ser servo desse Jesus, que a todos nós chama de santos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui a gente viu o remetente, Paulo escreve e Timóteo estava presente, e o destinatário, os irmãos da igreja de Filipos, a quem
Paulo chama de santos. Veja, irmãos, o título santo não quer dizer que você é perfeito, não quer dizer que você nunca falha. O título santo quer dizer que você foi separado por Deus para uma boa obra. Aqui nós podemos dizer aos irmãos, aos santos da igreja reformados em Cristo, aos irmãos que foram separados por Deus para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, a gente pode falar que nessa igreja, em cada banco, em cada pessoa aqui, tem um santo na presença do Senhor. Você pode dizer amém? Veja só, irmãos, existe uma corrente teológica diabólica que está sendo difundida aí há uns 20 anos para cá. E eu não sei se ele é o fundador ou ele que começou esse movimento, mas aquele que era um pastor na década de 90, chamado Caio Fábio, e agora pastores como o Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca, se eu não me engano. Esses homens estão espalhando uma teologia falsa, mentirosa, diabólica. Pastor Ricardo Gondim também, que sempre foi considerado um grande homem de Deus, mas se cumpre deles. Lembra lá na primeira carta de João, capítulo 2, que fala assim: saíram dos nossos, porém nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. O fato de ter saído manifesta que eles nunca foram dos nossos. Esses homens, irmãos, tentam invalidar as palavras de Paulo e colocar como se fosse diferente as palavras de Jesus para com as palavras de Paulo. Isso não é palavra de Deus, isso é palavra diabólica. As palavras de Paulo são palavras de Jesus. Veja 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura. Levítico também, Deuteronômio também. Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro, esse aqui é o apóstolo Paulo escrevendo, mas vamos ver o que Pedro escreveu. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Toda a escritura emana de Deus, e Deus inspira o homem a escrever. Devemos ser imitadores de Paulo, como Paulo é imitador de Jesus Cristo. Então essa teologia, irmãos, a gente despreza, descarta, porque é uma teologia diabólica, não é teologia de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Versículo de número 3. Paulo diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Veja só, os irmãos já sabem que Paulo está preso aqui. Ele está preso, impedido de visitar as igrejas. Paulo visitava as cidades e fundava a igreja. Assim foi na cidade de Filipos. Mas agora Paulo está impedido de visitar as igrejas. Mas ele não está impedido de orar pelas igrejas. Ele não pode ir e falar aos homens, mas ele pode dobrar os joelhos aonde está e falar com Deus sobre os homens. Veja, irmãos, a oração, ela não tem local geográfico definido. Você pode estar em São Paulo e orar por alguém que está em outro estado, porque o nosso Deus também está lá. Você pode ser limitado pelo espaço, mas a sua oração, ela atravessa paredes, atravessa o teto, ela chega até o trono da graça, e Deus devolve a resposta de oração para onde a pessoa estiver. Paulo está preso, mas está orando pelos irmãos de Filipos. Veja só, o texto que o Cássio leu, volta lá em Salmo,
Veja que coisa gloriosa. Salmo 51. A oração de Davi. Essa oração, irmãos, Davi fez logo após pecar. E o profeta Natã veio repreendê-lo. E repreende Davi. E Davi, após o seu pecado, pecado terrível, adultério e assassinato, o profeta vem e repreende Davi. E em vez de Davi achar ruim com o profeta, ele se joga aos pés do Senhor e começa a orar. Versículo 12. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Senhor, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Irmãos, não importa o que aconteceu durante a semana, não importa o que aconteceu o mês passado, você está diante do Deus dos deuses. Ore a Ele desse jeito: Senhor, devolve, Senhor, a alegria da tua salvação. Versículo 11: Senhor, não expulses da tua presença, não me expulses, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Versículo 10: Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Mais à frente, ele vai falar assim, olha, no versículo 16, que eu achei muito interessante, queria trazer para os irmãos. Não te deleitas em sacrifícios. A gente sempre fala, né? Olha, Deus quer obediências. Deus quer obediência e não sacrifícios. Mas o sacrifício que Deus não quer é o sacrifício de tolo. Aquele que não obedece, mas quer sacrificar para ganhar a atenção de Deus. Deus não quer esse sacrifício. Mas aqui, nesse mesmo texto, vai falar qual o sacrifício que Deus quer. Veja, o 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, ou seja, se quebrante na presença do Senhor, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então, com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado, olha o 19, então te agradarás dos sacrifícios que a gente faz. A obediência a Deus gera sacrifícios que Deus se agrada. Qual o sacrifício que a gente não tem que fazer? O sacrifício de tolo. Querer fazer sacrifícios, mas não querer obedecer a Deus. Veja, Paulo está sofrendo no corpo as marcas de ser servo de Jesus. Já sofreu açoites. Se você ler em 2 Coríntios, vai mostrar que Paulo sofreu açoite, sofreu naufrágio, sofreu nudez, sofreu vergonhas, foi picado por cobra, ele foi jogado de um penhasco, ele foi apedrejado, passou frio. E agora ele está preso. Os homens colocaram algemas nas suas mãos e o prenderam em um tronco. Mas Paulo está mostrando que os homens podem prender as mãos dele, mas o evangelho vai continuar sendo pregado. Ele prega o evangelho e ele não pode ir até a igreja de Filipos, mas ele escreve uma carta que chega à igreja de Filipos, chega a outras igrejas, e essa carta está sendo pregada até os dias de hoje. O homem tenta travar o evangelho. Pode até segurar o pregador num determinado lugar, mas ninguém pode parar o evangelho, irmãos. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai continuar avançando. Quer o diabo quer o diabo não quer. A igreja continuará avançando. Quem diz amém? Aprenda isso. Não importa onde o seu parente está, a sua oração pode alcançar o mundo inteiro. Se a sua oração for com um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não vai rejeitar a sua oração. Ore, trabalhe, busque que a oração com o coração quebrantado e os sacrifícios que você faz serão aceitos pelo Senhor. Irmãos, quando eu leio esse texto, a gente consegue sentir, eu já falei isso há 15 dias atrás, a gente consegue sentir o amor de Paulo por esses irmãos. Eles estão na memória de Paulo, que Paulo se lembra deles. Eles estão no coração de Paulo, que Paulo fala com tanto carinho sobre a igreja. E eles estão nas orações de Paulo. Veja, irmãos, o amor que a gente deve ter por cada um dos irmãos que aqui estão é acima
do amor que a gente sente por qualquer outra pessoa. Quando chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, os seus irmãos e a sua mãe estão aqui. O que Jesus falou? Os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Todos nós aqui somos irmãos. Não tem ninguém acima do outro aqui. Esse amor tem que reinar entre nós. Irmãos, nós temos que orar uns pelos outros. A gente tem que falar uns com os outros, se preocupar uns com os outros. Aqui está a família que Deus colocou na sua vida. A família de Deus. Paulo sente esse amor pelos irmãos de Filipenses, e ele expressa esse amor dentro desse versículo, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, ele está demonstrando o amor. Veja, versículo 3, dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês. Os irmãos conheceram aqui, o irmão Marcos veio aqui e ministrou uma rápida palavra para a igreja. Veja, a gente pode aplicar esse versículo, ó, dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Toda vez que a gente fala o nome do irmão Marcos, a gente glorifica a Deus pela vida dele, pelo que ele fez por nós. Assim deve ser cada um de vocês. Quando os irmãos se lembrarem de determinado irmão da igreja, deem glórias a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus, louve a Deus pela vida do irmão. Paulo está dizendo assim, olha, toda vez que vem à minha memória o nome de vocês, toda vez que vem à memória cada um dos irmãos da igreja de Filipos, eu oro e agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Olha que coisa gloriosa. Durante a semana, vem o nome de cada um dos irmãos na cabeça de vocês. Por mais rápido que seja, vem um nome na cabeça. Quando chegar esse nome, glorifique a Deus. Ore pelo irmão. Cadê? A irmã Maria não veio hoje, né? Essa semana eu fiquei com o nome da irmã Maria todinha. A semana inteira com o nome da irmã Maria. E a gente tem que orar, irmãos. Vem o nome da irmã Maria na cabeça, o que a gente tem que fazer? Orar. Senhor, te agradeço pela vida dela. Senhor, cuida dela onde ela está. Cuide da família dela. Senhor, vá ao encontro dela. Senhor, tenha misericórdia. É assim que tem que fazer. Dar graças a Deus. Orar a Deus. Todas as vezes que a gente se lembra de algum dos nossos irmãos. E você pode estar trabalhando, você pode estar em casa, você pode estar onde for. Lembrou dos irmãos. Para o que você está fazendo. Nada do que você está fazendo é mais importante do que orar pela vida de um irmão. Que amor, irmãos, Deus coloca no nosso coração, a ponto de a gente parar o que está fazendo, para orar por um irmão. Faça isso, aplique isso na sua vida. Olha que coisa gloriosa. Dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês. É uma lembrança que gera gratidão. Não tem lembranças que a gente lembra de coisas que passaram da nossa vida, que gera dor? Não tem, lembrança, nossa, aquele dia foi tão complicado, e gera uma tristeza no coração, gera sentimentos ruins, lembranças dolorosas, lembranças amargas. Mas quando Paulo se lembra dos irmãos de Filipos, o que gera no coração de Paulo é alegria, gratidão. Agora veja só, quando ele lembra dos irmãos de Filipos, gera gratidão no coração dele, gera alegria no coração dele. Agora, você se lembra o que aconteceu com Paulo? Paulo foi colocado em praça pública, despido, açoitado, preso, algemado. Mas o sentimento que vem no coração dele é de alegria. Agora pensa bem, no momento mais difícil da sua vida, aconteceu algum tipo de vergonha tão grande como ser colocado em praça pública, despido e açoitado diante de uma cidade inteira? Veja, irmãos, que às vezes o nosso coração ele é muito mau. Às vezes acontecem coisas que não são tão... Tem coisas que acontecem que são extremamente problemáticas, né? Difíceis. Mas às vezes a gente coloca, ou a gente quer engrandecer demais coisas tão pequenas que acontecem, a ponto de a gente abandonar as coisas de Deus por coisas tão pequenas. Ah, mas você não sabe o que aconteceu, isso gerou no meu coração tanta dor. E eu não consigo mais me aproximar de Deus por causa dessas coisas que aconteceram. Não, irmãos. Tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Repita isso comigo, vamos lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que aconteceu para que você chegasse até aqui, mais forte, com testemunho para contar,
e para engrandecer a fé de outros irmãos. Quem crê dessa forma? Eu creio dessa forma. Você crê? Diga amém. Veja só, Paulo se lembrou de açoites, Paulo se lembrou da vergonha, Paulo se lembrou de algemas, de prisão. Mas todas essas coisas ruins que aconteceram, se ele colocar na balança, do outro lado da balança tem conversão de Lídia. Ele lembra, Deus abriu o coração de Lídia, Deus salvou a família de Lídia. A partir disso, gerou-se uma igreja ali. Opa, isso aqui pesa mais. Quando uma pessoa se converte, a festa no céu. A festa no céu é quando um pecador se arrepende. Agora, um pecador se arrependeu, Lídia, toda a sua casa veio junto. Ele coloca na balança, isso pesa mais. Lembre-se, guarde isso. A Bíblia nos ensina a lembrar dos feitos de Deus. Lembre dos milagres de Deus na sua vida. Ah, eu não consigo lembrar de nenhum. Lembra que o Senhor te salvou. Meu Deus do céu. Coloque na balança a sua salvação e todas as coisas ruins que aconteceram. A sua salvação tem que pesar mais. Tem que gerar mais gratidão. Mas não foi só isso que Paulo lembra. Paulo se lembra da conversão de Lídia. Paulo se lembra da família de Lídia. Paulo se lembra que ali iniciou-se a igreja de Filipos. Mas não só isso, Paulo se lembra que aquela mulher endemoniada foi liberta. Paulo se lembra do milagre que aconteceu dentro da cadeia. Paulo se lembra que o carcereiro foi convertido e junto com o carcereiro toda a sua família foi salva. Então ele coloca tudo isso na balança. Todas as coisas ruins que aconteceram, todas as coisas milagrosas que aconteceram. E ele fala, quando eu lembro de vocês, o que vem no meu coração é alegria. A gente se lembra das dificuldades que passamos, e a gente se lembra do que o Senhor fez pela nossa família. O que o Senhor fez pela nossa família tem que valer muito mais do que as coisas ruins que passamos. Veja só, ele se lembra que essa igreja, a igreja de Filipos, foi a igreja que mais ajudou Paulo em todo o seu ministério. Quando Paulo estava em Tessalônica, quem ajudou Paulo foi os irmãos de Filipos. Quando ele estava em Corinto, tinha uma igreja em Corinto, mas quem estava ajudando Paulo era os irmãos de Filipos. Paulo preso em Roma, quem está ajudando ele? Os irmãos de Filipos. Eles são gratos a Deus pela vida de Paulo, porque Paulo ministrou a eles o evangelho, e através da ministração de Paulo, o Espírito Santo chegou naquela cidade, e abriu-se ali a igreja de Filipos. Veja, eles davam condições para o apóstolo Paulo pregar o evangelho. Enquanto eles ajudavam o apóstolo Paulo a pregar o evangelho, Paulo retribuía isso com oração, pregação e escrita de carta para cada um deles. Veja, a contribuição ela é mútua. Os irmãos de Filipos ajudavam Paulo e Paulo retribuía com pregação, com ministério, com devoção a essa igreja tão amorosa. Veja, no coração de Paulo exalava um amor tão grande, irmãos, por orar por essa igreja. E toda vez que eu penso em alguém tão devotado assim, eu lembro de um diário, o diário de David Brenneman. Os irmãos precisam ler isso, irmãos. Porque quando você lê, você fala assim, meu Deus, como um homem pode ser tão devotado a Deus como esse homem? Já falei para os irmãos que ele era um jovem missionário, e ele pregava aos índios. Ele foi morto numa das aldeias indígenas que ele ia pregar, aos 28 anos. Mártire da causa de Jesus. Mas ele fala de oração com uma forma tão apaixonada. Ele fala assim, olha, no diário dele, hoje, por exemplo, dia 28 de fevereiro de 1800 e pouquinho, se eu não me engano, hoje eu acordei com anseio de orar. Você também acorda assim. É que você ignora isso. Às vezes eu ignoro isso. Não é só você. Você acorda com desejo, a gente acorda com desejo de orar. A gente lembra assim, nossa, veio tal coisa que eu preciso fazer, e a oração fica de lado e a gente vai fazer essa outra coisa. A gente acorda com esse anseio, só que a gente não dá voz ao Espírito. Quantas vezes a gente acorda de madrugada, sem sono, sem saber o que é, e é o Espírito Santo te chamando, vem falar comigo. Quantas vezes? Você sabe disso. Quantas vezes aconteceu e você ignorou?
Quantas vezes aconteceu e você não quis dar ouvidos à voz do Espírito Santo? E quando a gente lê esses relatos, a gente fala assim, olha, homens tementes a Deus, que quando Deus falava, eles obedeciam. Paulo era assim. Filipenses, a palavra que mostra ou que mais exala em Filipenses é alegria, e alegria independente da situação. Guarde isso no seu coração. Deus nos ajuda nas provações, mas mais do que isso, Deus está conosco nas provações. Às vezes a gente esquece disso. Veja Isaías 43, versículo 1 ao 3, o versículo 3 somente a parte A. Veja o que Deus diz para nós. Ele diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, diz o Senhor. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando a gente passa pelas aflições, a gente sempre pensa na ajuda de Deus, né? Mas a gente esquece que mesmo nas aflições, o Senhor está conosco. E o Senhor nos fortalece. Se a gente chegou até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. Se a gente chegou até aqui, foi porque Deus te sustentou. Você pode não entender isso, mas se você está aqui, nesse lugar, nessa manhã, foi porque Deus te sustentou. Você é uma pessoa que pode dizer, até aqui, o Senhor tem me ajudado. Fala aí dentro do seu coração, não precisa falar em alta voz. Fala aí dentro do seu coração. Eu estou aqui, porque até aqui, o Senhor tem me sustentado. Toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto de citar o livro A Era dos Mártires. Irmãos, a leitura obrigatória do crente é a Bíblia. Mas se você quer aprender um pouquinho mais sobre os cristãos do 1º e 2º século, 3º século, leia A Era dos Mártires. Quando você lê, você se cobra, você fala assim, não é possível que eu seja cristão igual a esses homens, não. Igual a essas mulheres. Irmãos, homens e mulheres cheios de Deus. Lembra da irmã Blandina? A irmã Blandina era uma irmã magrinha, irmãos. Sem forças. Aparentemente, aos olhos humanos, sem força nenhuma. E essa irmã foi colocada no corredor da morte em Roma. E junto com ela tinham vários homens fortes, cristãos, que seriam mortos naquele dia. E na fila, irmãos, daqueles que seriam mártires, estava a irmã Blandina na frente. Essa irmã foi levada, presa a uma estaca, e todo tipo de tortura foi feita pelo Império Romano sobre a vida dessa mulher. E todos acharam que ela seria a primeira a morrer, porque era frágil. Eles olhavam para ela e viam uma mulher frágil. E ela passou, irmãos, por várias torturas. Várias torturas. Homens mais fortes iam morrendo na primeira, na segunda tortura, e ela permanecia firme e forte. E nas mais terríveis dores, irmãos, eles cantavam. Eles não blasfemavam, não. Sabe por quê? Eles viram os exemplos de Israel, de blasfêmia, de reclamação, e falaram assim, não, aqui é terreno fértil, aqui a palavra gerou frutos, não posso blasfemar. O meu Senhor foi crucificado, o meu Senhor foi morto, eu também serei. Essa mulher, irmãos, todos os homens morreram, e ela, a que mais parecia frágil, permaneceu até o fim, e ao final do dia, ela suspira, dando glórias ao Senhor, e parte dessa terra, e vai se encontrar com seu Deus. Aí quando a gente vai lendo esses relatos, a gente fala, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não aguento uma conta de luz cortada, eu não aguento um desemprego. Imagine, irmãos, queimando o meu corpo, imagine me torturando. Se às vezes eu deixo o Senhor por causa de uma conta de luz,
Imagine ser preso a uma estaca. O quanto eu não blasfemaria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nesse mesmo livro tem um relato de um homem de Deus chamado Policarpo. Policarpo era discípulo do apóstolo João. Aquele que ouviu a pregação de João. Ele ouviu o ensino do apóstolo João. Ele não conheceu a Jesus pessoalmente, mas ouviu do apóstolo João as palavras de Jesus. Ele veio a ser bispo na igreja de Esmirna. Só que esse homem também veio a ser martirizado pela sua fé em Jesus. E no momento em que estava sendo queimado, irmãos, olha a frase que ele disse. Ele olhou para o céu em chamas e diz: dou-te graças, Pai, porque me consideras digno dessa hora. Olha, irmãos, que coisa gloriosa. Grandes homens, grandes mulheres, servos do Senhor, que não se curvaram nem para a morte. Por nada. Eles não se curvaram nem sendo queimados. Que esse privilégio que Deus nos dá de poder cultuar num lugar confortável, que nós não deixemos isso passar, irmãos. Que a gente não deixa esse privilégio acabar com esse privilégio ficar. Não, a gente precisa nos empenhar cada vez mais para que o nosso culto seja o melhor culto possível. Porque esses irmãos não tiveram o privilégio que nós temos. Paulo estava preso, mas o que ele estava fazendo preso? Estava orando. Esses irmãos entenderam que culto é celebração, momento mesmo de tristeza, é momento de entrega total ao Senhor, de rendição ao Senhor. Eles entenderam que o Deus que os salvou é o Deus que precisa ser glorificado em todos os momentos da vida. Que coisa gloriosa. Versículo de número 4. Paulo diz assim: em todas as minhas orações, não está excluindo nenhuma, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por quê, irmãos? O versículo 5 responde: por causa da cooperação de vocês com o Evangelho. Desde quando eles cooperam com o Evangelho? Desde o primeiro dia. Olha que igreja gloriosa. Desde o primeiro dia do seu nascimento, eles cooperam com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles são participantes da obra do Evangelho. Embora Deus realize em nós o querer e o efetuar, embora Deus nos tenha escolhido para boas obras, embora Deus tenha nos escolhido para a salvação, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas têm que andar juntas. Vamos pegar o caso de Lídia. O caso de Lídia foi Paulo pregando e Deus abriu o coração. Soberania de Deus, abrir o coração. Qual é a responsabilidade do homem? Pregar o Evangelho. Deus abre o coração, mas o homem precisa pregar. Soberania de Deus é trazer mensagens de ensino para vocês. Qual é o nosso papel? Cooperar para que a mensagem seja pregada. Cooperar, culto. Cooperar em ajuda. Cooperar em oração. Se eu perguntar, na semana passada, não levante sua mão, mas se eu perguntar, quem orou para que o culto de quinta fosse um culto abençoado, eu acho difícil alguém levantar a mão. Se alguém orou para que essa semana Deus falasse conosco no culto de quinta e domingo, eu acho difícil alguém levantar a mão. Por quê? Porque as coisas da vida vão nos afastando dos pensamentos espirituais. Nós precisamos ser cooperadores, juntar esforços, pensamentos, orações e ações, para que quando nos reunirmos, a glória do Senhor desça. Vai chegar no momento que os irmãos vão ler a construção do templo. Vocês vão ver, o do tabernáculo já foi assim. O tabernáculo, lembra? Todos empenhados em cada detalhe para que o tabernáculo fosse pronto, ficasse pronto. Cooperação, ajuda, oferta, todos cooperaram. Na construção do templo vai ser a mesma coisa.
E quando todos cooperam, quando todos ajudam, quando todos fazem do jeito que Deus estabeleceu, irmãos, não tem como, a glória de Deus desce no lugar onde tem pessoas que cooperam para que o Evangelho seja proclamado. O Senhor nos chama, Ele nos convoca a nós sermos cooperadores. Veja, os filipenses não estavam somente aplaudindo Paulo. Isso Paulo, vai lá e prega em Corinto. Isso Paulo, vai lá e prega em Tessalônica. Vai lá Paulo e enfrenta essa prisão. Não, eles estavam em oração por Paulo e eles estavam contribuindo para que Paulo tivesse condições de pregar o Evangelho. Veja, irmãos, nós temos que ajudar uns aos outros, porque não é fácil. Imagine, todo culto você subir aqui para cantar um hino. Parece fácil, mas não é fácil. Tem toda uma construção durante a semana. Imagine você subir aqui todo culto para tocar uma música. Tem uma construção durante a semana. Para pregar nem se fala. Os irmãos que pregaram aqui em janeiro sabem do esforço que é. Agora imagine isso, todo culto. Precisa haver a cooperação. Ah, Henrique, eu não consigo ajudar na pregação, mas eu consigo ajudar em oração. Eu consigo ajudar na contribuição. Eu consigo ajudar no trabalho. Eu consigo ajudar cooperando, vindo no culto e adorando ao Senhor junto com os irmãos. Que todos nós sejamos cooperadores. Cooperadores de quem? Do Henrique? Do Daniel? Do Anderson? Jamais. Cooperadores do Evangelho, cooperadores de Cristo Jesus. Eu disse jamais, mas não, sejam cooperadores dos irmãos, ajudem os irmãos, a gente se ajuda uns aos outros. E desde quando esses irmãos ajudavam Paulo? Está ali? Desde o primeiro dia. Do primeiro dia eles começaram a contribuir, a cooperar, e estão ajudando até agora, no período em que Paulo está preso. Que coisa gloriosa. Que a nossa igreja seja uma igreja igual de Filipos. Diga amém. Uma igreja que coopera, que ajuda. Versículo 6. Que versículo glorioso. Se tem uma promessa que você pode se agarrar, é essa aqui. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, Paulo não está falando de uma hipótese ou de um talvez. Ele está dizendo, estou convencido. Se Deus iniciou uma obra de salvação na vida de alguém, Deus não vai abandonar essa pessoa. Deus iniciou a obra e Deus vai terminar a obra. E essa pessoa será salva em Cristo Jesus. O mesmo Paulo escreve em Romanos 8, ele fala assim, nem a vida, vamos ler, Romanos 8, versículo 26, vamos ler. Olha que maravilha, eu amo esse versículo. Vamos ler a partir do 28, é um pouquinho extenso, vou tentar correr aqui. Romanos 8, 28. Isso é para vocês, irmãos. É a palavra de Deus para vocês. Olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, olha só, de antemão conheceu, a esses Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E a esses que justificou, Deus glorificará. Se o Senhor te trouxe aqui, começou uma boa obra em você, fique tranquilo, que o final dessa obra é a glorificação dos vossos corpos, e cada um de nós estará diante do Senhor para todo sempre. Diga amém. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode lutar conosco, se é Deus quem está conosco? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem condenará os escolhidos de Deus? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo ou espada? Versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte não conseguiu parar aqueles irmãos, lembra? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o que vai vir no futuro, nem quaisquer poderes, macumba, espiritismo, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a gente não puder se agarrar às promessas de Deus, irmãos, a gente não pode se agarrar a mais nada. Se as promessas de Deus não nos traz alegria, o que vai trazer alegria para o nosso coração nesse mundo? Nada. Nem bens, nem dinheiro, nem a alegria que o mundo oferece. Se as promessas de Deus não são suficientes para nos trazer alegria, irmãos, misericórdia aos nossos corações. É o que a gente pede a Deus. Perseverança é uma ação de Deus no nosso coração. E a gente contribui com essa perseverança, buscando cada vez mais ao Senhor. E fazendo assim, irmãos, a nossa salvação vai ser confirmada por Cristo Jesus. Versículo de número 7, rapidamente. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, diz o apóstolo Paulo, uma vez que os tenho no meu coração. Pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Veja só, Paulo, ele vai listar que mesmo ele estando em prisões, mesmo ele estando pregando, mesmo ele estando confirmando o Evangelho, os irmãos estão junto com ele. Mesmo em espírito, eu não me lembro o versículo, que Paulo fala assim, olha, não posso ir até vocês, mas meu espírito está com vocês. O meu coração, os meus pensamentos estão com vocês. E às vezes quando eu vou escrever as mensagens que eu mando toda semana, todo dia, no grupo da igreja, irmãos, eu tento me unir a vocês em oração, aonde quer que vocês estejam. Que Deus abençoe o dia de vocês. Aonde quer que vocês estejam, que a graça do Senhor alcance vocês. E muitas vezes essas mensagens chegam para vocês e vocês estão num momento ruim. Muitas vezes essas mensagens chegam a vocês estão passando por alguma tribulação. Mas quando receberem a mensagem, saiba que eu estou ligando o meu coração e meu espírito ao espírito de vocês e pedindo a Deus que Deus guarde o coração de vocês. Deus colocou um amor no coração de Paulo pelos irmãos de Filipos. Veja o versículo 8. Deus é minha testemunha de como olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Com profunda afeição de Cristo Jesus, ele está falando que o amor que ele sente pelos irmãos de Filipos é tão grande que se compara ao amor de Cristo para com a igreja. É forte, né? A afeição de Cristo Jesus, com essa mesma afeição que Cristo teve, eu também tenho para com os irmãos, diz o apóstolo Paulo. Coisa maravilhosa. Versículo de número 9. Aí agora ele vai falar sobre o teor da oração dele. E essa oração me chama muita atenção. Versículo de número 9, ele diz assim: esta é a minha oração. Ele vai revelar o conteúdo da oração dele. E o conteúdo da oração dele é esse: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção. Com conhecimento, irmãos, vem a percepção. O que é percepção? Só consegue ter essa percepção quem tem o conhecimento. Por que ler a Bíblia? Para ter conhecimento. Quando vocês tiverem conhecimento,
Quando surgir qualquer coisa que é contrária à Bíblia, percepção. Vamos perceber, isso aí não é de Deus. Eu rejeito. Olha a oração. Qual que é a oração do apóstolo Paulo? Que os irmãos aumentem cada vez mais, que o amor deles aumente mais em conhecimento. A gente estava lendo acho que foi essa semana que a gente leu, aquele episódio de quando a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. Uzá, um homem, viu que a arca cambaleou e ia cair. Ele, com intenção boa, com amor no coração, o que ele fez? Foi ajudar. Só que o amor dele foi sem conhecimento. O que aconteceu com ele? Fulminado na hora. Porque só amor não resolve. Precisa ter amor com conhecimento. Então qual que é o objetivo? Faço minha a oração de Paulo. Que o amor de vocês aumente em conhecimento. Para que os irmãos tenham percepção. Para discernirem o que é melhor. A fim de serem puros, a fim de serem irrepreensíveis. Até o dia que Jesus Cristo voltar. Agora, veja só, se cumprindo o que a gente colocou como propósito para a igreja, lá no final do ano. Para que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto, que jorre de vocês, irmãos, frutos, que jorre do interior de vocês, fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto de bênçãos. Deus, isso, recebe, Tiago. Fruto de bênçãos, fruto de arrependimento, fruto de justiça e fruto de bênçãos, que floresça de dentro de vocês. Frutos. E veja só, quando uma árvore é muito frutífera, irmãos, o que acontece com os frutos? Vão caindo os frutos e as pessoas vão... Foi o papai que pegou chá lá perto do meu pai, tem uma... Como é que é o nome que dá chá? Uma cidreira, irmãos. E ela está dando tanta folha. O que aconteceu? Meu pai foi lá, pegou a folha e trouxe para a igreja. Então a gente foi abençoado pelos frutos, pelas folhagens daquela cidreira. É isso que Deus quer fazer através de cada um de vocês. Vocês frutificarão tanto que os frutos de vocês alcançarão outras pessoas. Mas para que esses frutos sejam gerados, precisa haver terreno fértil. Tem pessoas que são terreno fértil. A Bíblia fala de 30, 60 e 100 vezes, né? Mas tem pessoas que são terreno fértil, mas estão gerando 2%. Não pode não, irmãos. Gere mais, faça mais, multiplique mais. Ore mais, busque mais, coopere mais. Busque mais a Deus. Você vai ver que os frutos vão começar a jorrar. Vai começar a cair frutos. E outras pessoas serão abençoadas pelos frutos que vão jorrar de dentro da sua casa. Da sua casa exalará salvação, diga amém. Da sua casa vai exalar bênçãos para a vida de vizinhos, diga amém. A sua casa tem que ser uma casa que frutifique para os seus vizinhos. As pessoas têm que ver em você rosto, caráter, palavreado, gesticulação. Amém. Tem que gerar esses frutos, irmãos. Nós somos, como eu posso dizer, geradores de frutos. Para que gerem em vocês frutos da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando as pessoas ao seu redor verem os frutos que você está gerando, o nome do Senhor será glorificado através de você, da sua esposa, dos seus filhos. As pessoas vão olhar para a sua família e falar: família de Deus, glórias ao nome de Jesus. Para isso, a nossa terra tem que estar pronta. Deixa a terra pronta, irmãos. A semente caiu. Não perca 1%. Não perca 1% dessa semente. Assim, eu quero, Senhor, frutificar 100%. Quem quer frutificar 100%? Agora, quem quer pagar o preço para frutificar 100%?
Você vê como diminui? Irmãos, o preço não é fácil não, mas as bênçãos do Senhor nos alcançam. A Bíblia diz assim, as bênçãos do Senhor os alcançarão. Mas essas bênçãos para alcançar, irmãos, não é assim, a gente ficar parado, não orar, não buscar, não ler, não ter conhecimento, não ter percepção, não ter amor. A gente precisa exercitar essas coisas e deixar Deus trabalhar. No tempo correto, as coisas vão começar a acontecer. Caminhos se abrirão e você glorificará o nome do Senhor, porque o Senhor te ouviu, o Senhor te ajudou, e essas bênçãos alcançarão outras pessoas. Aqui, o meu desejo é que todos sejam um terreno fértil, mas infelizmente não é assim, irmãos. O meu desejo é esse, mas infelizmente não é assim. Aqueles que deixarem a palavra entrar e lutarem para que essa semente floresça, vão glorificar ao Senhor. Se você deixar essa palavra entrar no ouvido e sair pelo outro, as coisas vão continuar do mesmo jeito. A gente vive de fé em fé, degrau por degrau. Isso na fé também funciona. A gente vai crescendo na fé, exercitando cada palavra de Deus, aplicando cada palavra de Deus, e as coisas vão acontecendo. Deixa Deus trabalhar. A soberania de Deus vai fazer com que Deus trabalhe, mas a nossa responsabilidade é buscar. A nossa responsabilidade é orar. A nossa responsabilidade é pedir, Senhor, quebra o meu coração, por mais duro que ele seja. Abre meus ouvidos, abre a minha mente. Prepara, Senhor, o caminho para eu seguir. A soberania de Deus, Deus trabalha. A nossa responsabilidade, a gente faz. E assim as coisas vão andar juntas. E você vai ver o quanto Deus pode abençoar a sua casa. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 1 ao 11 de Paulo. Ação de graças e oração pela igreja de Filipos. E essa oração e essa ação de graças chega até cada um de nós essa manhã, em nome de Jesus.